Olá a todos. Então, mais uma live do portal Urotrends. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados pós-operatórios em pacientes com Bricker, né, conduto ileal, no pós-operatório de cistectomia. E para isso a gente vai ter aqui como convidado o Dr. Vinícius Dall'Acqua, que é urologista, e vai fazer uma apresentação. Vinícius já está por aí? Olá, tudo bom? E Obrigado. também a gente está contando com a participação de duas enfermeiras que têm uma experiência muito grande em urologia, né? Experiência tanto assistencial como também em pesquisa, a enfermeira Riane Lira e a enfermeira Aline Toyama, com quem aí a gente teve já a oportunidade de trabalhar tanto com a Riane como com a Aline em conjunto aí no Instituto do Câncer, né? Elas têm uma excelente formação e vão estar com a gente hoje aí comentando sobre cuidados pós-operatórios no Bricker. Vinícius, eu acho que você vai então começar com a apresentação, né? E nossa ideia é que a gente depois vá fazendo aí um bate-papo, uma conversa com a Aline e com a Riane sobre os cuidados pós-operatórios. Depois elas também vão apresentar um pouco da perspectiva da enfermagem, né? A respeito aí dos cuidados pós-operatórios no Bricker. Perfeito. Deixa eu só colocar aqui, então, os slides. Ótimo, obrigado. Vocês já estão conseguindo ver aí, eu imagino, certo? Sim. Bom, então, só apenas para brifar um pouquinho a respeito do que a gente está falando, o câncer de bexiga músculo invasivo, o câncer de bexiga como um todo é a quarta neoplasia mais frequente em homens, isso varia de homem para mulher, é mais frequente em homens. Ao diagnóstico, cerca de 20% a 30% dos cânceres de bexiga, eles são músculos invasivos, e o tratamento preferencial acaba sendo o tratamento cirúrgico, e antes de fazer o tratamento cirúrgico, sempre que possível, a gente deve encaminhar esse paciente para neoadjuvância. A cistectomia radical com linfadenectomia padrão e reconstrução da via urinária é a cirurgia de escolha para esses pacientes. E na parte da reconstrução urinária, nós temos diversas formas de fazer essa reconstrução, desde colocando o ureter na pele, construindo uma nova bexiga ou uma neobexiga que fica no mesmo lugar, por isso ortotópica, e aí também o Bricker ou conduto ileal, que acaba sendo a derivação urinária mais frequentemente realizada. O conduto ileal, então, ele consiste em uma exclusão de uma alça intestinal do ilho distal, então, a mais ou menos 20 centímetros da válvula iliocecal, a gente seleciona essa alça para, então, seccionar cerca de 10 a 15 centímetros, e excluindo essa alça do trânsito, a gente faz a derivação urinária. A outra alça, ela acaba sendo anastomosada e reconstruindo o trânsito habitual do intestino do paciente. O conduto ileal, a gente pode anastomosar de algumas formas diferentes, os ureteres na alça, né? Mas a alça intestinal, uma porção dela fica fechada, a outra porção é maturada na pele, e os ureteres, eles podem ser colocados do mesmo lado, pode ser colocado um de um lado e o outro na outra face, na face oposta, ou a gente pode fazer uma anastomose dos dois ureteres em duplo cano ou boca de espingarda, e aí então fazer a anastomose na porção final da alça ileal. Em geral, a gente deixa ou catéteres mono-J ou deixa catéteres duplo-J, que é a nossa rotina no ICESP. Quando você tem disponível, usar um catéter um pouco mais longo, que é o mono-J, acaba sendo uma opção interessante também. E do ponto de vista de complicações imediatas, o que acaba sendo mais frequente são os sangramentos da alça intestinal, que pode acontecer.
tanto fístula urinária quanto fístula intestinal da anastomose são complicações temerárias que acontecem no período perioperatório, enquanto o paciente ainda está internado. E aí os pacientes, num período mais tardio, depois da retirada dos stents, a gente pode ter complicações tardias, como estenose da anastomose do ureter na alça ileal, a estenose também da boca que foi maturada na aponeurose, pode ficar estreito e fechar um pouquinho o conduto ileal, e também distúrbios metabólicos, como a acidose metabólica hiperclorêmica, por conta da absorção que as alças intestinais, os condutos intestinais, eles podem promover. Acho que isto posto, feita essa introdução sobre o Bricker, vamos passar a palavra para a Riane e para a Aline, para elas poderem falar para a gente a respeito dos cuidados que a gente deve ter com essa derivação urinária. Não adianta nada a gente fazer lá da nossa raça, fazer a nossa parte e depois a gente não cuidar direitinho. Então, fiquem à vontade, meninas. Que não é uma cirurgia tão simples, né? Exatamente. Essa é a maior cirurgia da urologia, né? A cistectomia é a maior cirurgia oncológica da urologia. Então, dá trabalho. Bom, então, acho que a Aline e Riane, a gente queria ouvir de vocês, né? A opinião de vocês sobre o cuidado pós-operatório com a ostomia do Bricker, né? A gente sabe que tem grandes desafios, a cistectomia radical, com a reconstrução, como o Vinícius mencionou, tem uma série de complicações médicas, né? Acidose, casos de pacientes que até evisceram, infecções urinárias recorrentes, é bastante comum, tem várias condições, assim, tanto no curto prazo como no longo prazo para esses pacientes, mas eu acho que é muito pouco comentado e pouco debatido entre médicos também, o cuidado local, né? O que o paciente precisa fazer, como que é o cuidado, tanto no pós-operatório mais imediato, como mais tardio. Então, acho que vocês até prepararam uma apresentação para nos guiar, né? Sim, se for, acho que ele já vai começar a projetar. Mas antes de qualquer coisa, não é só não conhecida por médicos, pela enfermagem, majoritariamente não conhece o Bricker. E assim, pela questão de ser muito parecido com as outras ostomias e os cuidados assim mais tardios, do pós-operatório mais tardio, ser muito parecido também com as outras ostomias, as pessoas, os enfermeiros no geral, quem não trabalha diretamente com isso, não conhece. E eu falo de pessoas especializadas, porque para a gente conversar hoje, a gente conversou com algumas especialistas, né? E eu falei com algumas que não conheciam o Bricker. Mas Bricker, o que é? Então, assim, é importante que as pessoas conheçam e consigam orientar. Não só como especialidade de formação, que no caso são as estomaterapeutas, mas como uma atuação mesmo de enfermaria, que é quem lida diretamente com esses pacientes no pós-operatório imediato, no pós-operatório um pouquinho ali depois dos dias, e as do ambulatório também, que é quem retorna com esse paciente, quem orienta esse paciente, mesmo antes da cirurgia, e assim na continuidade, né? Acho que a aula consegue pôr os slides. Vamos ver se... Acho que é você que vai compartilhar, né, Aline? A internet está um pouquinho instável. Chegou a entrar aqui, mas saiu depois. Acho que você tinha compartilhado e acabou saindo. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais fácil. Espera aí. E aí, enquanto isso, Vinícius, eu acho que assim, a gente comenta até bem pouco sobre as questões tardias, né, do Bricker.
E no ICESP a gente tem a oportunidade de ver muitos casos operados e até mesmo curados com a cistectomia, e a gente vê que tardiamente esses pacientes, quando, mesmo que eles entrem num estado ali de estabilidade e se acostumem com o Bricker, muitos deles sofrem, né? Assim, tem questões envolvidas em qualidade de vida, redução de qualidade de vida, por conta da ossomia, que não é tão simples esse cuidado. O que você acha, assim, E da tua tem uma, experiência lá? O que você... Eu, eu, eu acho que uma das coisas que os pacientes eles acabam, assim, de forma diretamente sofrendo no manejo da ostomia como um todo são as dermatites periostomias. Não é raro os pacientes chegarem com a região bastante inflamada, bastante avermelhada, com as bordas da estomia literalmente em carne viva, assim. Isso acontece principalmente por conta dos detritos da urina, né? Então, a ureia, os outros detritos, eles acabam irritando a pele, promovendo esse tipo de dermatite. Em termos de só complicações um médicas, dado, claro. não, só um dado, doutor, a gente pesquisou algumas coisas e existe uma meta-análise, foi publicada, que cerca de 70% dos pacientes, eles terão essa, que é a principal, o principal problema que pode ter no Bricker, que são as dermatites, pelo menos nos primeiros 2 anos de uso, né, do dispositivo. Então, é um percentual muito alto. E esse problema ele pode ser evitado com cuidado. E é cuidado e é uma questão de orientação e muitos estudos trazem que é pontualmente a orientação do pós-operatório e a continuidade do tratamento em casa. Então, acho que o conhecimento é bem importante nesse ponto. Acho que agora entraram aqui os slides, né? Dá para a gente falar aqui guiando pelos slides. Acho que a internet estava um pouco instável. Está me ouvindo? Sim. Está ouvindo bem, Aline, pode mas continuar. Mas tudo bem, tranquilo. Se estiver instável, você cair, não tem problema não. Tá bom. Então, boa noite a todos novamente, agradecendo o convite, né? E continuando aí a conversa, a gente vê que os serviços de saúde que têm programas de educação multidisciplinar, né, baseados em evidências científicas, eles favorecem o autocuidado do paciente com o Bricker e previne as complicações pós-operatórias, que acho que é a grande cereja do bolo, né? Porque os pacientes que recebem orientações e educação, eles conseguem manejar a ostomia, né, o Bricker, com mais técnica, com mais segurança, e isso impacta diretamente na melhora da qualidade de vida desses. Ele consegue até socializar melhor quando eles recebem todas essas orientações. E, além desses programas de educação, um outro ponto bastante importante, e também acho que não muito conhecido, são os direitos que o paciente ostomizado tem, né? Então, no Brasil, os pacientes ostomizados, né, por necessitarem de cuidados específicos, eles são considerados PCD, que é a pessoa com deficiência. E com isso eles podem usufruir de alguns direitos. A lista é muito grande, né? Então a gente pode citar aqui alguns, que acho que um dos mais importantes é que a lei garante que o paciente tenha acesso, né, fornecimento da bolsa que ele precisa para cuidar do estômago. Tem algumas opções também, como isenção do rodízio de automóvel, isenção de PVA, ele tem o passe livre para usar o transporte público, entre outros. A gente deixou Isso é uma aqui. coisa... Tá. Pode complementar.
Não, às vezes está cortando a sua fala. Eu só ia complementar aqui, essa questão da bolsa, ela é muito importante porque é um custo que é alto para o paciente que usa isso continuamente, e ter a possibilidade de conseguir pegar isso com todos os percalços que a gente conhece, né, principalmente das instituições públicas, é importante principalmente em relação às dermatites. Paciente que tem acesso contínuo a pegar lá as bolsas, a conseguir creme barreira, conseguir os outros materiais que a gente consegue manipular melhor esse briquet, garante que ele tenha menos intercorrências com o dispositivo, né? Isso, exatamente. Passando para o próximo slide. Acho que o slide está com você, Riane, para passar para o próximo. Aí, obrigada. Então, aqui a gente aborda um pouco das orientações, né? Das orientações no pré-operatório. A gente fala que as orientações do autocuidado, ele se inicia no pré-operatório e se estende até o pós-operatório tardio. Então, a gente vê que no dia a dia, na prática, a realização da demarcação da ostomia, ela reduz significativamente as complicações no pós-operatório. Então, quando o briquet ele é bem confeccionado, né, pelo cirurgião, e ele segue a demarcação que foi realizada, a gente vê que há menos complicações, como a bolsa coletora, ela consegue fixar melhor, a gente tem menos vazamentos e também tem menos lesões de pele, como já dito. E, geralmente, né, a demarcação do estoma ela é realizada por um enfermeiro habilitado, que é o enfermeiro estomaterapeuta. Acredito que a maioria das instituições, né, tem o estomaterapeuta disponível, e quando não tem o profissional habilitado, que é o estomaterapeuta, o cirurgião também pode realizar essa demarcação. E a demarcação... Só fazendo adendos, eu estou interrompendo bastante a Aline, mas a gente está pensando que é uma conversa mesmo. Quando a gente pensou nisso, a gente pensou também falando algumas ressalvas. Mesmo o enfermeiro com a formação de estomaterapeuta atuando na enfermaria, se ele não é o estomaterapeuta da instituição, ele não pode fazer essa demarcação. Tá? Assim, só a gente fazendo algumas ressalvas para os enfermeiros que estão nos assistindo, que não é só ter a especialização do estomaterapeuta, mas é necessário que a instituição tenha um protocolo, e este protocolo, dentro dele, esteja garantido que será feita a demarcação pelo enfermeiro estomaterapeuta, tá bom? Não é porque tem a especialização e atua na atenção direta ao paciente que aí pode fazer, tá? É só se o doutor também quiser falar alguma coisa em relação a isso, acho que não sei se vale alguma ressalva. Em relação à demarcação, felizmente, os hospitais que eu trabalho, a gente conta com estomaterapeuta, e no Instituto do Câncer a gente tem também, e isso é algo que realmente facilita muito o nosso trabalho, porque alguém já pensou em todos esses cuidados antes da gente chegar no centro cirúrgico. Então, sempre, assim, na medida do possível, todas as vezes a gente respeita a demarcação, porque realmente existe esse planejamento prévio, né? Eu não consigo me lembrar da última vez que a gente não fez no mesmo lugar, assim, porque realmente vocês capricham demais, assim, nesse cuidado pré-operatório. Tem um protocolo, enfim, né? Elas estudaram para isso. Então, tem que ter 5 centímetros distante da cicatriz umbilical, e enfim. N outros pontos que elas respeitam, pensando também nessa questão de como vai colar a bolsa depois, o espaço, se vai ter, e isso também é um dos fatores que diminuem bastante percursos
piores, né? Assim, prognósticos ruins. Exatamente. A demarcação, ela segue, né, umas técnicas bem específicas, e uma delas é essa que a Reni acabou de falar, né? Então, geralmente, ela tem ali aproximadamente 5 centímetros de distância da cicatriz umbilical, da incisão cirúrgica, de proeminências ósseas, e ajuda muito aí para evitar as complicações pós-operatórias. Podemos passar para o próximo slide? Pode sim. Pode ir seguindo ali. Então, aqui no próximo slide, a gente trouxe um pouquinho do cuidado pós-operatório, né? E a gente conseguiu ver nos artigos que os cuidados no pós-operatório, ele está associado com o menor tempo de permanência hospitalar, que é um ganho bastante tanto para a instituição quanto para o paciente, né? E aqui tem um passo a passo de como o enfermeiro ele vai orientar o paciente no autocuidado, né, quando o paciente for deshospitalizado. Então, vou passar aqui rapidamente para vocês. Então, a gente começa cortando a placa, né, a placa que vai diretamente na pele. Então, a gente tem que cortar de acordo com o tamanho e o formato do estoma. Tá? É muito individualizado isso. Cada paciente tem um estoma de um tamanho, tem uma protusão de um tamanho, está numa localização um pouquinho diferente do outro, então é muito individualizado. Existem também umas réguas que elas medem o tamanho certinho do estoma para a gente conseguir cortar a placa que vai aderida na pele. Então, o primeiro passo é fazer o recorte certinho de acordo com o formato do estoma. Depois a gente vai remover essa placa adesiva. Para remover também tem uma técnica, então a gente tem que remover com cuidado, a gente começa de cima para baixo, e tudo isso a gente vai orientando o paciente durante a hospitalização. Um ponto que, assim, é bem relevante é a parte da higienização da pele e do preparo da pele para depois colocar a nova placa. Então, geralmente, a higienização ela é feita durante o banho, porque a gente consegue limpar ali a pele com água e sabão neutro, então dá para fazer a limpeza da pele e do estômago, né? A gente lembra que o estômago ele é delicado, então a gente tem que higienizar ali com bastante cuidado. Terminou o banho, a gente vai secar a pele. Então a pele tem que estar muito bem seca, e assim a gente pede para usar uma toalha macia, ou se o paciente tiver um material absorvente que não deixa resíduos, então a gente deixa a pele bem seca para depois colocar uma nova bolsa. A gente tem que evitar que tenha umidades, né? Porque a umidade vai acabar gerando dermatite. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Essa questão de ensinar o paciente durante a internação, ensinar a família também, né? Exatamente. Estar presente, fazer todo esse manejo. Quanto tempo, mais ou menos, vocês acham que, assim, em média, né? Claro que varia de pessoa para pessoa, lógico, mas quanto tempo, em média, leva para o paciente aprender? Assim, ter uma segurança de que ele vai seguir em casa e fazer todo o cuidado ali direitinho. Você acha que isso é coisa de um dia, mais um pouco? Como que é, assim, a experiência de vocês, assim? Depende muito do paciente, né? E a gente sempre, como você disse, a gente envolve a rede de apoio do paciente. Então, envolve o familiar. Às vezes o paciente ele não consegue ter o autocuidado de imediato, mas o familiar consegue. Então, o familiar também vai ajudando em casa. E como, por exemplo, a cistectomia, o paciente fica um tempo maior hospitalizado. Então, ele consegue, né, durante os dias, recebendo essa orientação e processando para alta. Mas existe isso é também, existe também, por exemplo, no ICESP tem um protocolo institucional que o familiar, ele tem eu não sei se ainda chama cuidando de quem cuida ou algo parecido, né? O familiar tem aula de como fazer isso para auxiliar o paciente.
esse manejo, né, da ostomia, principalmente da questão da bolsa, porque é uma questão, assim, logo na sequência da cirurgia, é uma questão para o paciente. Inclusive, visualmente, também tem paciente que não gosta nem de manusear muito, assim, no início, por medo, enfim, por uma questão social e questão da aparência. Então, às vezes, o que a gente conta muito é o pessoal da psicologia e a gente em conjunto para identificar quem a gente pode orientar em relação da família, se o paciente, a gente entende que o paciente não consegue absorver aquilo naquele momento. Isso em relação a psicólogo, né, assim, psicologia. Mas em questão cognitiva também, se a gente vê que é um paciente que já tem um autocuidado ruim em relação à vida mesmo, a gente vai buscar alguém, mesmo se não tem uma rede familiar dentro do hospital, vai buscar alguém que a gente possa falar e possa fazer com que ajude nesse cuidado. Porque isso impacta, como já foi falado aqui algumas vezes, impacta diretamente na recorrência de infecção, na recorrência de dermatites, e o manejo dessas dermatites, elas são muito demoradas, depois que elas estão ali e passam, sei lá, passam de um grau mais, vão para um grau mais elevado, né? Então, apesar de ser dispendioso de tempo antes, é melhor prevenir do que depois a gente conseguir tratar, porque o tratamento a gente não consegue, por exemplo, deixar um paciente internado por conta de uma dermatite, a não ser que ela seja muito grave. Então, ele vai para casa com uma dermatite, para a gente acompanhar isso é mais difícil. Então, tentar se prevenir em relação à dermatite, eu acho que é primordial e é um dos pontos, e é uma dos pontos da nossa formação também como enfermeiro, né? O nosso papel é ensinar o paciente o autocuidado, né? E aí, enfim, tem 300 teorias de enfermagem que ensinam a gente a fazer isso, em relação a autocuidado mesmo, e a fazer com que o paciente ele consiga aprender usando o que ele já tem de conhecimento, né? Dá trabalho, doutor Zanori. É trabalhoso, é trabalhoso. O trabalho não é só do urologista, não, viu, Vini? O pessoal da enfermagem eu não tenho dúvida disso. Eu acho que, na verdade, quem trabalha mais depois do procedimento, sem dúvida, é a enfermeira, porque cuidar da estômago é algo que realmente demanda um zelo muito, muito intensivo ali, né? E a gente percebe que os pacientes eles ficam bastante apreensivos, né, com o uso da bolsa, e é sempre muita novidade, né? Mas depois de um tempo, os pacientes eles até acabam se acostumando, e aqueles que se dedicam no início, eles conseguem assimilar e conseguem ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Hoje em dia eu tenho paciente com ureterostomia bilateral que vai para a praia, só coloca um calçãozinho um pouquinho mais alto aqui para cobrir as bolsinhas e consegue ir para a praia, inclusive, entendeu? Então, acho que é algo que se dedicando e compreendendo, entendendo um pouquinho o manejo, acho que consegue melhorar muito a qualidade de vida. Exatamente, esse acho que é o maior objetivo, né? A gente reabilitar e reinserir o paciente, né, na vida social pós-cistectomia. E aqui falando rapidamente, né, a gente tem vários tipos de bolsas coletoras, então para a escolha da bolsa depende do tipo da ostomia e também às vezes da preferência do paciente, né? E também a gente tem os produtos adjuvantes, que são os produtos que tratam a pele e previnem as complicações como as dermatites e lesões. E a gente tem uma lista imensa, né, no mercado sobre os produtos adjuvantes. E cada um vai de acordo com a necessidade do momento. Agora, uma dúvida prática, Aline. De quanto em quanto tempo é orientado fazer a troca da bolsa? Porque tem pacientes que trocam com uma frequência maior, tem pacientes que trocam com uma frequência menor. Existe alguma padronização, assim, uma orientação, ou varia do formato da bolsa ou o tipo da estomia? Então, tem uma padronização, né? A Sabest, ela fala que a frequência são 2 vezes por semana. Só que depende do paciente, né? Tem gente que precisa trocar
antes disso. E só lembrando que, assim, quanto mais vezes troca, mais sensível a pele pode ficar. Então, o ideal é de 1 a 2 vezes por semana. Tem muita atenção que por conta da diurese, como é líquido, né? Então, não é diferente de outros estomas, que tem o resíduo, ele não é líquido. Então, às vezes faz peso mais fácil. Tem também a questão da quantidade, do volume de diurese, da frequência de desprezo desse resíduo, que precisa ser adequada também, senão a manutenção da bolsa ela precisa ser mais frequente por conta do peso, que aí ela acaba te colando mais fácil. Então, apesar de ser caso a caso, tem a especificidade de ser 2 vezes por semana, pelo menos. Iriane, na alta, uma dúvida que me surgiu agora aqui. Na alta, o paciente recebe um recipiente maior para efetuar o desprezo ali? Como que... Não que eu me lembre, doutor. Porque, se não me engano, ele precisa fazer o desprezo no vaso sanitário, né? Isso, Aline? Não sei se a Aline tem uma experiência diferente na cirúrgica, mas... Ele pode fazer o desprezo no banheiro mesmo. Tem alguns banheiros adaptados, eu imagino, né? Que é uma situação bastante desconfortável, até assim, para o doente, né? De ter que se posicionar de uma forma, abrir ali a válvulazinha, né? E um risco até de cair na roupa, de sujar, entendeu? Por isso que eu acho que é interessante se tivesse um dispositivo intermediário, entendeu? Tipo um coletor. Sim. Que ele conseguisse despejar no coletor para daí do coletor levar o vaso, entendeu? Normalmente o hospital não dispensa, mas é uma coisa a se pensar de, por exemplo, talvez se eu tivesse um dispositivo desse, eu faria desse jeito. Principalmente por conta do odor, se você for pensar. Pode falar, doutor. Um detalhe, a bolsa de colostomia, né, que tem um resíduo sólido, ela, em geral, tem uma boca ampla e aí você dobra o tecido e coloca um clipe. A bolsa do Bricker, ou de resíduo líquido, é como está nessa imagem aqui, ele tem uma torneirinha. Então, é como se o paciente estivesse urinando de pé. Ele consegue direcionar melhor, entendeu, José? Então, ele abre a torneirinha e consegue direcionar ali para onde o jato de urina Sim, eu sei. A válvula, tem uma válvulazinha ali, que é essa torneirinha, que ele consegue abrir. O problema é que quando a pressão diminui, o jato ele diminui também. Muda. O jato vai diminuir. E aí vai cair gotinha onde não deve. Entendeu? Eu acho que tem até alguns banheiros para ostomizados que eles têm a bolsa, a bacia um pouco mais alta. Isso, e aí eles conseguem desprezar dali mais perto, entendeu? Mas o que eu falo assim, seria interessante, né? Ter um dispositivo intermediário que você conseguisse, porque nem sempre o paciente vai ter acesso a um banheiro específico para ostomizado, entendeu? Uhum. Mas aí o uso seria domiciliar, né? Sim. Realmente uma das coisas que afeta muito, os pacientes às vezes me queixam disso, né? Eu fico com cheiro de urina, né? Já tive, assim, esposa de paciente reclamando, sabe? Aquela situação constrangedor para o doente, né? Então, a gente sabe que ajuda muito a válvula, mas às vezes cai ali onde não cai onde não deveria, né? Então, mas enfim. Bom, acho que a gente pode passar para frente. A gente tem que pensar num dispositivo aí. A gente tem que pensar num dispositivo como se fosse uma daquelas válvulas do cuff de bexiga, sabe? Da sonda vesical, que você acoplaria outra bolsinha, aí ela transfere o líquido, você joga fora a bolsinha e tudo, entendeu? Acho que isso aí seria algo legal para pensar. Seria interessante, para desenvolver, né? Legal. E aqui a gente abordou um pouquinho das complicações pós-operatórias, mas acho que já foi bem discutido, né? O doutor Vinícius
mostrou algumas das complicações, a gente já falou da dermatite, do vazamento, às vezes acontece também do estômago retrair, parece que o estômago desapareceu, né? Então, a protusão dele fica abaixo do nível da pele, e isso é uma das complicações importantes, porque aí você tem que usar até uma bolsa diferenciada para poder a eliminação cair dentro da bolsa, né? Também tem necrose da ostomia, que é a perda do fluxo sanguíneo, mas já é uma questão mais cirúrgica. E a gente consegue concluir que a prevenção das complicações é a educação, né, do paciente. Então, o enfermeiro ele tem um papel determinante nesse processo de reabilitação. E não só enfermeiro, né, a equipe multi toda, assistência social, psicólogos, que a gente consegue reinserir o paciente nas atividades dele, nutrição também. Então, é um conjunto aí, é uma força-tarefa. Realmente, acho que essa é o termo correto, é uma força-tarefa. Não é uma coisa simples. Cistectomia é algo realmente que tem que ser assim, realizado em serviço terciário, né, com equipe presente, gente dedicada a isso. É muito bom que a gente tenha esse momento para refletir sobre cuidado pós-operatório, né? Com certeza. Eu acho que existe uma tendência, né, muito grande de centralizar as cistectomias em poucos centros com alto volume, né, para tentar aumentar. Porque apesar de ser uma doença frequente, não é um tipo de tratamento que a gente faz todo dia. Eu acho que quando você está num serviço que tem um volume de cistectomia adequado, você consegue um alto volume, você consegue otimizar os processos e aprender continuamente. E isso só traz benefício para os pacientes. Não, sem dúvida. O que vocês trouxeram aí? O que são artigos? São alguns artigos que a gente conseguiu identificar que a educação, né, individualizada no pré e no pós-operatório, ele melhora a qualidade de vida do paciente. Tem muitos estudos fazendo essa relação com qualidade de vida, principalmente. E alguns, inclusive, alguns contaram com o neo de bexiga. Em relação ao neo de bexiga e os pacientes que têm BRCA, quem relacionam com o questionário de qualidade de vida, e o paciente que tem o BRCA, ele fala que tem uma questão social melhor, e, enfim, tem muitos estudos que falam de qualidade de vida principalmente, e na maioria deles o BRCA, ele parece que tem uma percepção melhor dos pacientes em relação à questão social, principalmente. Você fala em comparação com outras derivações urinárias? Não, em relação ao neo de bexiga. Ao neo de bexiga. Entendi. Bom, muito bem. Acho que esse era o último slide, né? Isso. Sim. Aqui. Bom, acho. O que você ia falar, Riane? Não, a gente deixou as referências para, como a gente sabe que vai ficar gravado, então pode ser que alguém queira depois procurar alguma coisa. Legal. Tem as principais referências aí, a gente tentou pegar as coisas mais novas, e tem algumas coisas bem interessantes para quem é da área ou para quem tem interesse na área. Não, e um ponto que vocês trouxeram lá no primeiro slide, a questão de considerar essas pessoas que têm ostomia como pessoas que têm direitos específicos, né? Sim. Como vocês colocaram, tem uma série de direitos específicos que muitas vezes isso fica meio que deixado de lado. Então, eu acho que também o serviço social, né? Acho que é muito atuante. Uma instituição grande como o ICESP, o serviço social também atua muito forte, ajudando esses pacientes, ajudando as pessoas a terem ali acesso aos direitos, né, específicos de pessoas com ostomia. Então, acho que isso foi bem completo. Inclusive, dá apoio, doutora, a entender a individualidade do paciente mesmo, porque não é todo mundo que tem direito a tudo.
Existe a questão da questão da renda, então, também existe a necessidade do paciente, o que é que aquele paciente precisa, ele só vai precisar das bolsas, ele só vai precisar do transporte, enfim. Exatamente. Tem alguns pacientes que têm direito a um salário mínimo, por exemplo, mas não se encaixa a todos, né? Sim. Bom, muito bem, pessoal. Acho que a gente está até passando um pouquinho do horário aqui que a gente estava prevendo, né? Sim. Mas eu quero agradecer aí ao Vinícius, agradecer a Aline, agradecer a Riane. Acho que foi muito bom. Eu pelo menos, aprendi muito, tá? Que bom. Às vezes a gente acha que é um assunto que mais, assim, comum, né? E a gente sempre pode aprender, assim, pegar algum detalhezinho que a gente às vezes não sabia, né? Então, eu queria agradecer aí a participação de vocês, convidar a todos aí que estiverem vendo a entrarem no portal Eurotrends. Eu acho que agora o portal está ficando mais maduro, a gente vai encontrar resumos comentados de artigos, cobertura de congressos, os principais congressos da especialidade, né, não só da urologia, mas também da oncologia urológica. E é isso. Eu queria dar boa noite a todos, agradecer aí todo mundo que está acompanhando, tá? E vocês novamente. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.